Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar uma coisa que várias pessoas me pedem, né? Que é como fazer essa vira de abotoamento, que ela é coberta, que o botão fica escondido aqui assim, que tem essa dobrinha para esconder o botão. Eu tenho várias blusas com esse modelo, mas pessoalmente eu até não gosto muito, né? Porque assim, para você fazer isso daqui, para ficar bom, você tem que pôr, por exemplo, você fez a vira, você fez a dobra, tá ali, né? E você tem que dar uns pontinhos, presta atenção, ó. Tem uns pontinhos aqui entre um e outro, ó, tá vendo? Uns pontinhos costurados para isso daqui não ficar abrindo. Então, aqui é um outro exemplo, ó. Essa daqui, ó, tem aqui, tá vendo? Ó, aqui, tá vendo o pontinho costurado? Ó, o pontinho costurado. Por quê? Para segurar essa vira, porque senão ela fica abrindo, tá? Então, primeiro ponto, se vai fazer, você faz, depois de ter feito, você ainda tem que dar nos pontinhos aqui, ó. Num lado, né, de um ponto ou outro, aqui, por exemplo, uma distância maior, ou você coloca, como aquela outra blusa que eu mostrei, entre um botão e outro, não no meio onde tá o botão, pra lá e pra cá, uns pontinhos. Não precisa ser de um botão em um botão, você pode ir de dois em dois botão, um piquinho, uma costurinha. É pontinho feito à mão, tá vendo? Costurinha feita à mão, pra segurar, pra ele não ficar abrindo, que senão você faz uma abertura com dobra para esconder os botões e não esconde botão nenhum, né? Então, eu vou ensinar a fazer essa vira. Essa vira aqui, ela tem uma largura maior, né? Porque é o modelo da blusa, porque é uma blusa oversize, né? Vocês já me viram com essa blusa. E ela tem, ó, 3 centímetros de largura de dobra, né? Ou seja, de vira de abotoamento. Essa daqui já é uma camisa padrão, né? Uma camisa comum, camisa, né, manguinha normal, ela já tem uma vira de 2 centímetros, né? Então, tudo é um tipo de acabamento que gasta muito tecido, tá? Então, é um acabamento que ele gasta muito tecido, porque você vai acrescentar aqui 7 centímetros se você for fazer uma vira de 2 centímetros, né? Que aqui eu coloquei 2 centímetros. Se você for fazer uma vira de 3 centímetros, então seria mais 3, 6, 9, 10 centímetros a mais. Então, gasta-se muito tecido, né? Então, muitas vezes, para fazer essa camisa só por causa dessa vira, você tem que comprar o dobro da altura, porque a largura depois não dá no tecido para cortar as duas partes na mesma largura do tecido. Então, por exemplo, até o 44, que você gastaria só um comprimento, mas se você for fazer essa vira, você vai gastar o dobro. Algumas confecções fazem separado, né? Ou seja, não põe a vira aqui, faz um molde sem essa vira, corta no tecido, né? Em outra parte uma tira e vem com essa tira, mas de qualquer forma vai gastar mais tecido. Mas vamos lá, né? Vamos aos exemplos. Então, aqui, primeira coisa, então vamos ensinar a fazer, né, o concreto. Eu coloquei 2 centímetros aqui, tá? Eu tô pondo assim, porque eu vou fazer um molde daqui pra cá. Tô fazendo um molde em tamanho real, porque eu quero mostrar a dobra corretamente, né? Então, aqui eu vou colocar, ó, mais 2 centímetros pra primeira dobra, né? Então, eu marco o pontinho aqui de 2 em 2, aí eu venho com a régua. Deixa eu ver se eu tô com a régua grande aqui, disponível, se eu tenho uma régua grande. Eu tenho tanta régua, e às vezes quando eu tô querendo eu não acho aqui, essa régua grande. Isso aqui é uma régua boa pra vocês terem, tá? É uma régua que eu comprei num armarinho não, numa papelaria que vende material pra professor. É uma régua de 60 centímetros. E ela é boa? É uma régua comum, né? Só que é de 60 centímetros. Pus esses 2 centímetros. Agora, eu vou colocar mais 2 para a segunda dobra. Então, eu vou colocar aqui mais 2. É a mesma largura que você já pôs no seu molde, porque essa parte aqui já estava no molde. Se eu até destacar, que quando faz o molde, quando você vai fazer com abertura na frente, você já acrescenta essa primeira. Eu vou fazer assim, que é para vocês não confundirem, porque agora eu tô colocando a margem da dobra, né? Essa daqui é a natural que já tem no molde. Coloquei 2, 2, 2, 2 lá, vamos lá. Não é suficiente? Não, ainda tem mais ainda. Agora, mais outra dobra. Mais outra dobra de 2 centímetros. Aqui, como a régua é grande, eu não preciso pôr dos dois lados, né? Só de um lado e do outro.
Vai papel também, haja papel. Porque não gasta só tecido a mais, né? Gasta papel também pra você fazer o molde. E agora eu vou colocar, né, ó, eu coloquei, aqui a minha vira de 2 centímetros, que já tá no molde, eu vou colocar, né, que esse daqui seria a margem de costura, 2, 2 e 2, 2 com 2, 4, 5, 6 centímetros. Mas agora eu tenho que acrescentar mais um, que é para a dobrinha da costura. Mais 1 centímetro aqui. Aí eu venho e faço aqui. Aí aqui no decote é reto, tá? É reto com o decote aqui. Pronto, eu acrescentei. Então, o que que eu acrescentei aqui? Eu acrescentei 2, 2, 2 e 1. 2, 2, 2 e 1. Ficou assim, certo? Tá assim, bonitinho, bonitinho. Agora, eu vou recortar e mostrar pra vocês já recortado. Então, eu vou recortar aqui o meu molde, tá? Agora, o molde tá recortado, tá vendo recortado? Então, como é que eu dobro isso pra costurar? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa dobra. Quando você for fazer no tecido, você risca no tecido, porque senão você vai dobrar errado, vai ficar feio. Parece fácil, mas você tem que dobrar direitinho. Então, assim, eu risquei aqui. Então, depois, você pode fazer direto no tecido o risco. Mas é bom você ir riscando no tecido. Para riscar no tecido é muito simples. Eu dobro aqui, risco, dobro aqui o molde, risco, dobro aqui, risco, dobro aqui, risco, risco no tecido, tá? Com giz de alfaiate, pra você dobrar no lugar certo. A primeira dobra que eu vou fazer é aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. A primeira dobra que eu vou fazer é aqui, ó. Dobra. Vou dobrar aqui, ó. Sem ser esse um aqui, eu vou dobrar aqui. Eu pego aqui e vou dobrando. Que aí vocês vão entender. Dobrei aqui. Agora, eu posso dobrar de novo. Aonde que eu vou dobrar? Nessa linha aqui. Eu vou dobrar nessa linha aqui. Dobrei, ó, dobrei. Tem esse um aqui? Tem. Vou precisar dele pra costura? Vou, mas eu deixo ele sem costurar. Você pode simplesmente fazer a costura, passar aquela costura daquele 1 centímetro aqui e depois dobrar de novo. Mas não precisa, porque você vai passar a costura uma vez só. Ó, então dobrei, agora eu vou dobrar aqui, ó. Dobra aqui, certo? Dobrei aqui, agora eu venho e dobro aqui. Dobrei. Dobrei. Fiz essa dobra, tá assim. Até pus colorido, que é pra vocês enxergarem, pra ficar legalzinho. Aí, agora, nessa aqui, dobra, eu vou marcar... Gente, o que eu fiz da régua? Caiu de novo a minha régua. Peraí. Ah, não, tem a fita métrica, eu vou com a fita. Agora, eu marco aqui os 2 centímetros de novo, ó. Por quê? Porque eu preciso marcar... Eu não preciso marcar, eu posso dobrar aqui. Mas seria... Eu vou marcar... Tá vendo aquela dobra? Eu tô só fazendo isso pra deixar marcadinho. Que eu vou mostrar onde a gente vai passar a costura. Ó. Porque ela vai ficar assim, certo? Né? Desse jeito que a gente quer. Pra pregar o botãozinho aqui, né? E fazer isso daqui. Faz a mesma coisa, né? Tá vendo? Fiz isso daqui, essa vira. Então, agora eu faço isso daqui, eu vou passar costura aqui, ó. Deixa eu fazer com a régua. Pra vocês entenderem. Eu não tenho tempo de ir pra máquina de costura, fazer molde, fazer a blusa e costurar ela inteira, gente. Infelizmente, meu tempo agora, eu me dedico mais aos alunos, né? A responder as perguntas dos alunos, fazer moldes para o projeto Assinatura, que é 4 moldes todo mês, né? E fazer os moldes para o site, para o site, né? Os sites, que são 2. Mas, então, eu não tô tendo tempo para costurar muito, né? Fazer muito vídeo de costura. Então, ó, ficou assim. Então, aí aqui você vai passar a costura. Você passando a costura, ele vai ficar assim, certo? Aí, você dobrou pra cá, passa. Então, vamos lá, meninos. Então, aqui ficou assim, né? Você vai dobrar aqui, esquece essa primeira, o 1 centímetro que você deixou aqui. Você vai dobrar aqui e depois dobrar aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer isso aqui. Fez isso aqui, fez isso daqui, você vai dobrar de novo na linha aonde deixando aquela margem que você já tinha colocado no molde. Dobrou de novo, fez assim. Aí aqui, né, nesse meio, aqui no meio, nesse meio, você marca, né, a sua costura
e aqui você passa a costura. Quando você passar a costura aqui, você já vai estar pegando aquele 1 centímetro que você deixou aqui, ó. Entendeu? Porque esse 1 centímetro é onde que vai ficar por dentro embutido de forma que não apareça. Dobrou, aí você passa a costura aqui. Passou essa costura, aí você vem e faz as casas do botão. Fez as casas do botão, dobrou aqui. Aí, entre um botão e outro, pode ser pular de 2 em 2, ó. Entre 2 em 2 botões aqui, você pega e dá pontinhos aqui. Dá pontinhos aqui, pula 2 botões, dá pontinho aqui. É um pontinho miudinho, não é costurar assim aqui não, tá? Fica feio. É pontinho que não seja, é melhor ele invisível por dentro aqui, de forma que ele não apareça de fora. Porque se você não fizer isso, na hora que você for vestir, isso daqui vai ficar abrindo e fica feio, né? Então, for vestir a blusa, né? Fica feio. Então, isso daqui é da frente direita, certo? Do molde. Aí, aqui agora, a gente vai fazer a frente esquerda. Não é igual. A frente esquerda, deixa eu cortar aqui, ó. Você vai acrescentar. Aqui tá o teu molde esquerdo. Aqui já tá aquela faixa que você já acrescentou lá no molde. Você vai acrescentar mais uma margem de 2 centímetros, 2 centímetros aqui, mais uma de 1 e 1 aqui. Fez isso, recorta. Então, no outro lado, você vai acrescentar mais uma largura da tua vira de abotoamento e mais 1 centímetro. Que isso daqui é simplesmente para fazer isso aqui, quer ver? Isso aqui, ó. Que pode ser pro lado de fora ou pode ser pro lado do avesso. Eu vou fazer assim pra ficar coloridinho pra vocês verem e destacar melhor. Fiz isso daqui, eu vou dobrando aqui, ó. Dobra aqui, ó. Dobra aqui e aqui também eu vou dobrar. Então, eu vou dobrar. Então, deixa eu já até dobrar. Dobro esse 1 centímetro. Por isso que é bom marcar no tecido com giz de alfaiate, usar régua, fazer tudo direitinho, né? Aí, dobra aqui de novo. Dobra aqui de novo. Aí, eu pesponto. Pespontei aqui, fiz a minha vira. Aí, você vai pregar os botões. Lá já tá com a casa. Aí, eu venho aqui, ó, e marco, né? Aqui vai ser um botão, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro. De forma que essa parte aqui, ó, agora vamos lá, ó. Essa parte vem, aqui tá o botão, venha. Eu abotoei a minha blusa e isso aqui fica aquela dobrinha por fora, certo? Vai ficar assim, entenderam? Igual, vou pegar essa blusa que dá pra visualizar melhor. Igual está essa daqui. Eu tenho os meus botões, aqui é uma vira, ó, se a vira é aqui no caso foi 3 centímetros, aqui seria, eu tenho que marcar 4, 1 centímetro para dobrar aqui e aqui, certo? Aqui eu já tive mais dobras, então eu tive aqui já era a margem dos 2 centímetros, eu coloquei 2, de 3, aqui é 3, né? 3, coloquei mais 3, mais 3, mais 3 e mais 1 para dobrar lá, né? E fazer essa vira aqui, ó, aí vem, dobrou, 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 aí vai ficar assim, certo? De forma que quando eu vestir e virar no meu corpo, essa abertura fica voltada pro meu coração em blusa feminina. Se for masculina, você faz o contrário, você faz essa virada pro lado do fígado, né? Então, vamos lá. Vou mostrar, né, finalizando aqui. Então, aqui está. Então, vou fazer assim. Eu ia fazer na miniatura, que a miniatura fica mais fácil de você ver, porque o molde fica todo aqui e a câmera consegue localizar ele inteiro. Mas acontece que ia ficar tão pequenininho e eu falei assim, não, eu vou fazer uma coisa grande, depois no caderno eu vou fazer uma miniatura para pregar no caderno. Então, olha, então vamos lá de novo. Se eu quero uma vira dupla, eu tenho que colocar margem dupla. Então, vamos supor que eu quero uma vira de 2 centímetros. Então, eu vou pôr mais 2, mais 2, mais 2 e mais 1. Então, 2 com mais 2, 4, 5, 6, 7. Se eu quero uma vira de 3, aí aqui seria 3, aqui seria 3, 3, 3 e 1. Sempre o último é 1, porque isso aqui é só, não importa, se você pôr 4 centímetros de vira, o último vai ser sempre 1, porque o último é só a margenzinha para pespontar, tá? Então, seria mais 3, 6, 9 centímetros, 10 centímetros a mais, para vocês verem como 10 centímetros a mais, como que você ia precisar do dobro de tecido só para cortar essa vira. Dobrou aqui, ó, primeira dobra, na dobra
da linha, né, entre a tua vira principal, né, a vira mesmo, e a primeira dobra, dobrei aqui, ó. Aqui também, ó, eu gosto de começar de lá pra cá. Eu dobro nessa dobra aqui, né, depois eu dobro de novo nessa, né, fiz isso aqui. Aí, você vem e costura. Eu acho mais fácil de você entender a dobra. Eu dobro aqui, na primeira dobra maior, de lá pra cá, dobrei. Depois, eu dobro nessa aqui, que é a da minha vira, dobrei. Pespontei, pronto, acabou, tá aqui, pronto. Tá aqui a nossa vira escondida. O outro lado, né, eu vou acrescentar 2, se aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1, né? Sempre vai ser essa última 1, que essa última é aquela do pespontinho. Dobrei, pespontei, tô aqui. Preguei os botões, ali as casas, vesti, ó, abotoei, isso aqui fica assim. Ela é trabalhosa? É chique? Não. Porque, pra falar a verdade, né, assim, ela é boa, quando você não tem botão bom, teus botão não é bonito, mas o tecido da tua blusa é, né? Então, você fala assim, esse botão não vai ficar legal nessa blusa. Então, eu posso fazer essa vira pra esconder os botões, né? Mas quando você vai fazer uma camisa mais chiquezinha assim, o legal é você escolher um botão chiquezinho também, né? Então, uma blusa boa precisa de um botão bom, um botão bonito, um botão que não seja de plástico. Pode ser, a maioria é plástico mesmo, simulando, não tem importância ser de plástico. Mas que seja um botãozinho mais chiquezinho, né? Pra valorizar a tua peça, certo? Mas, tá aí, explicado, né? Vocês tinham essa dúvida. Expliquei, espero que tenham gostado e fiquem com Deus, até a próxima. Lembrando que eu tenho 2 cursos, um de malha, outro de modelagem feminina, os 2 de modelagem, e tenho um projeto de assinatura, onde todo mês eu vou colocando 4 moldes prontos para você imprimir em tamanho real. E mais os 11 livros que a Máximos vende, também vende pelo Amazon, e está aí à disposição de vocês, caso se interessem. Fiquem com Deus, até a próxima, se cuide. Tchau, tchau.